Eu nunca planejei ser um desenhista de histórias infantis. Não passou não passou pela cabeça. Só que, por força das circunstâncias, os meus personagens eram crianças. Por quê? Porque eu tinha que me basear nas minhas informações, nas minhas lembranças de criança, que estavam logo ali. A história em quadrinho veio para mim originalmente, na forma de um gibi velho que eu achei numa lata de lixo. Lá em Mogi das Cruzes, quando eu era garoto. E daí eu vi um gibi, não era gibi, era uma revista chamada Guri, desbeiçada, sem capa, mas tinha as páginas coloridas, já tinha os personagens que eu via, tinha Super Coelho, tinha heróis, tinha mocinhos bandidos. Eu achei maravilhoso as figuras, os textos que eu não sabia ler ainda. Aí levei para casa, a mamãe leu para mim, e eu comecei a ficar encantado. Desde aquele tempo, eu pedi para o meu pai e ele trazia gibi. Toda semana me enchia de gibi. Naquele tempo, o gibi ainda era meio tabu, muita gente não gostava, não queria, achava que fazia mal para a criançada. Na minha família nunca houve esse problema. Então, estava juntando ali toda a minha cultura de leitor de gibi e desenhista de gibi e, ao mesmo tempo, aprendendo com tudo aquilo. Eu estava no início da carreira, eu tinha que percorrer os jornais vendendo as minhas histórias. E não havia história brasileira de sucesso. Tem havido experiências, mas não muito boas, com maus resultados. Então, era um descrédito. O pessoal falava, o quê? Bidu, Cebolinha, nomes brasileiros, palavras brasileiras. John, Peter, qualquer coisa assim. Eu falei, eu não entenderia os meus personagens falando dessa maneira. Então, vamos tentar, né? Eu precisava convencer cada redação, cada jornalista, cada redator de que a história podia continuar. Além disso, havia também um descrédito porque alguns desenhistas, antes de mim, tinham tentado fazer história em quadrinhos, manter a história em quadrinhos no jornal e não tinham conseguido, né? Então também havia essa dúvida. Você vai aguentar fazer? Você vai produzir o suficiente? E daí eu tinha que confiar em mim e falar que eu ia aguentar porque eu tinha uma equipe. Eu não tinha, a equipe era eu. No meio do caminho, era um garoto, outras atrações vieram, né? Então, um tempo lá eu queria ser pianista, no outro tempo eu queria ser cantor de rádio e fui. No outro tempo eu queria ser piloto, que eu morava na época perto do Campo de Marte, ficava maravilhado com os aviõezinhos. E daí eu desenhava aviões, fazia meus aeromodelos de papelão, eu cortava, fabricava, e assim por diante. Então, eu tive diversos encantamentos, mas todo dia lendo gibi no meio dos outros encantamentos. Foi uma soma de sonhos, desejos e planos. Eu e depois o meu pessoal começamos a perceber as facilidades que os personagens nos abriam para negócios, para livros depois, para revistas, para desenho animado, para tudo mais. Foi e está sendo sempre, um dia após o outro, uma série de descobertas muito gostosas, muito bonitas, que tem acontecido faz mais de 50 anos, 56, 57 anos. No mesmo ritmo, do mesmo jeito, com a mesma facilidade, felizmente, e com os bons resultados. E não aceite nãos. É difícil, não é fácil, mas
qualquer artista, em qualquer área artística, a pessoa tem que estar preparada para alguns problemas, né? Mas tem, antes de tudo, detectar, primeiro, se ele gosta e quer fazer aquilo. Segundo, qual é o mercado que aquele desenho dele, aquele estilo dele tem. Dá para viver daquilo? Se dá, mete os peitos, leve-se a sério, respeite o leitor, porque você está falando com o leitor, você está fazendo para o leitor, não está fazendo para você. Então, isso, se você respeitar tudo isso, não tem fim, a coisa vai embora. E sejam felizes para sempre. Se nós administrarmos bem no nosso estúdio o que nós fazemos, o crescimento vai continuar da mesma forma, o sucesso também vai continuar do mesmo jeito. Nós não podemos dormir no ponto, ou melhor, não podemos deixar de falar com o público com a linguagem que eles estão acostumados. Inclusive eu falo para o meu pessoal aqui do estúdio que nós temos que seguir o que está acontecendo, falar a língua que está sendo falada. Eu tive uma sorte danada também nesse ponto, porque eu tive 10 filhos durante mais de 50 anos. Cada um dos filhos me ensinou a língua da sua tribo durante os 50 anos, então não envelhecemos. Isso foi uma sorte. Acidental, mas foi sorte. E nós temos que manter isso. Agora, lógico, meus filhos, meus netos vão ter essa responsabilidade de nos ensinar a falar a língua do dia e da hora, porque daí nada envelhece. Criei os personagens infantis, joguei nas histórias, porque era o que eu sabia fazer, sem perceber que eu ia pegar o público infantil antes até do público adulto. Porque criança gosta de criança. Eu fui guindado ao posto de desenhista infantil depois de muito tempo sem perceber. Ainda bem. A criança é muito fiel, é sincera, olho no olho. Se você fala, ou escreve, ou desenha alguma coisa para a criança, você tem que fazer bonitinho, direitinho, honestamente, senão não pega, senão não vai. E com isso, de repente, meu público começou a crescer em número e crescer em tamanho. As crianças começaram a crescer e levar o hábito da leitura da Turma da Mônica para a juventude, para a vida adulta. E hoje chegam alguns leitores e falam: Maurício, aprendi a ler na sua história e tudo mais. Olha aquele senhor de cabelos grisalhos, meio gordinho e tudo mais. Então eu fico maravilhado com essa mágica que aconteceu. Eu acho que sempre, no fim, as coisas vão dar certo, vai ter um happy end, tudo se encaixa, o mocinho fica com a mocinha, o pessoal resolve os problemas, o bandidão é castigado, e eu penso que na minha história é assim. Eu tento fazer alguma coisa parecida no meu dia a dia. Não tão sonhador, não tão romântico, não tão fora da realidade. Mas efetivamente, se você começa a enfrentar qualquer coisa, qualquer problema, dificuldade toda a vida, com otimismo, com certeza, com confiança, com esperança, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu percebi isso, então eu vou levando a vida desse jeito e não estou nem um pouquinho arrependido, porque tem funcionado muito bem. Nos meus 80 anos tem funcionado bem. Fala pessoal, e aí? Curtiram esse grande episódio com o Maurício de Souza? Ele realmente é um cara muito mágico. O bate-papo com ele, o lugar, os personagens, tudo parecia mais real e vivo quando perto dele. Ele realmente, além da imaginação das crianças, é uma referência de empreendedor e de pessoa para todos nós. Quem gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, que semana que vem a gente está de volta com um episódio novinho em folha. E não deixa de indicar o Fora de Série que você quer ver aqui no canal, nos comentários aqui embaixo. Valeu? Fui!